O Rio Grande do Norte, que já é líder em produção de energia eólica no Brasil, com a maior quantidade de parques instalados no país, são 135, e o estado vai ganhar mais 13 empreendimentos até 2021. O investimento para isso será de cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Sobre o assunto, eu converso agora com o diretor de eólicas do CERN, Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energias, Milton Pinto. Boa tarde, Milton. Boa tarde. Milton, qual é a estimativa da produção de energia elétrica a partir desses novos parques eólicos para 2021? Antes de dar um parecer sobre essa pergunta, é interessante entender como o Rio Grande do Norte está no contexto brasileiro, no que se refere à energia eólica. O Rio Grande do Norte, atualmente, é o líder eólico nacional, que nós somos líder tanto na quantidade de energia instalada, no que é chamado de potência instalada. O Rio Grande do Norte tem atualmente 138 parques eólicos em operação comercial, né? Essa quantidade, dá para perceber que é uma quantidade bem elevada, o que equivale a aproximadamente 3,7 gigawatts. Esse valor de 3,7 gigawatts nos coloca na posição de liderança nacional. Mas essa liderança nacional, ela não é devido apenas à potência instalada. Ela é também, essa liderança também se refere à energia gerada por esses parques eólicos. Então, boa parte da energia elétrica que é gerada no estado do Rio Grande do Norte, ela vem da energia eólica, ela vem dessas grandes turbinas eólicas que estão instaladas em nosso território. Em verdade, mais de 80%, aproximadamente 85% do que está instalado no Rio Grande do Norte vem dos parques eólicos. Então, há uma previsão para os próximos anos de mais parques eólicos serem de fato instalados. Uma quantidade está em construção, aproximadamente 15 parques atualmente. 15 parques eólicos estão em construção e mais de 20 parques estão no papel, foram contratados via os leilões de energia do governo federal e vão entrar em operação. Então, você vai ter aí um número aproximado, né, bem próximo a 5 gigawatts até 2021. Então, a perspectiva da eólica no Brasil, no Nordeste, em especial no estado do Rio Grande do Norte, de fato é uma boa perspectiva, porque há realmente alguns parques que estão em construção e outros que ainda vão entrar em construção. Para destacar essa produção de energia eólica aqui no estado, para deixar esse número mais palpável para o nosso ouvinte, 5 gigawatts, quanto isso consegue abastecer de residências, por exemplo? Se tem esse dado comparativo ou não dá para fazer essa comparação? Essa é uma análise que pode não ter uma resposta tão direta ou tão simples, porque ela envolve outros fatores. Do valor atual, que é 3,7 gigawatts em potência instalada, você tem que saber desse quantitativo quanto vai ter de geração efetiva. É sabido que o fator de capacidade no Brasil é um dos melhores do mundo. Quando eu falo fator de capacidade, um termo da engenharia, eu me refiro à questão de quanto tempo realmente um parque eólico, uma usina qualquer, ela estará ou estaria funcionando, né? Então, para efeitos comparativos, a maior hidrelétrica do país, a hidrelétrica de Itaipu, que é praticamente a veia energética da geração elétrica brasileira, tem um fator de capacidade aí da ordem de mais de 80%, né? Os parques eólicos no Brasil, eles têm fatores de capacidade um dos mais elevados do mundo, e isso é muito bem visto, né? Da ordem de 40%, às vezes 50% e às vezes até números maiores. Então, considerando um fator de capacidade da ordem de 40%, e aqui nós temos 3,7 gigawatts instalado, então dá para perceber numa conta rápida que você estaria abastecendo o estado como um todo apenas a partir das eólicas e ainda sobraria algum quantitativo energético, né? Eu estou conversando com o diretor de eólicas do CERN, Milton Pinto. Milton, e falando agora sobre o investimento, ele é de parte do Estado, sai do governo, é de meio público, ou são iniciativas privadas? Na verdade, boa parte desse investimento é um investimento privado. É sabido que há empresas
do governo operando em eólica no país, mas o modelo do sistema elétrico brasileiro, ele agrega também empresas de natureza privada. É bem sabido que essas empresas, boa parte delas, estão inseridas no que nós chamamos de mercado regulado, né? E aí elas têm um contrato com o governo federal, um contrato de 20 anos, para fornecer a energia elétrica. Há também outras empresas operando em um outro mercado, o chamado mercado livre. Então, há dois mercados que predominam no setor eólico. Um mercado que é regulado pelo governo federal e outro mercado que é o chamado mercado livre, onde as cláusulas são definidas por ambos os lados. Milton, agora sobre um dado que em 2016, mais de 700 projetos de instalação de parques eólicos, eles sequer foram analisados e eram em 3 estados, eram aqui no Rio Grande do Norte, na Bahia e no Rio Grande do Sul. E eles não foram analisados, não foram postos à frente em razão da falta de linhas de transmissão. Eu queria que você explicasse qual é o real problema disso e se esse problema também aqui é presente aqui no nosso estado. Realmente, a pauta relativa às linhas de transmissão, ela sempre vem à tona. Porém, eu posso dizer que é um problema que já foi resolvido em boa parte, apesar dele ainda estar presente, né? O problema de linha de transmissão aconteceu há alguns anos no país. É bem verdade dizer que a energia eólica ela veio a precisar muito dessas linhas de transmissão. Os grandes parques eólicos eles não tinham um local para se conectarem, então vários estados passaram por esse problema, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Então um parque eólico ele era implantado, ele era construído, porém não havia um modo de escoar essa transmissão, né? Não, e era justamente sobre isso que eu queria perguntar, se nesse investimento de quase 2 bilhões de reais, também entraria isso, se fosse necessidade realmente de construção de novas linhas de transmissão. A construção de novas linhas de transmissão, ela passa por licitações públicas do governo, né? Então, alguns lotes são colocados e empresas de diversa natureza, elas tentam ganhar os lotes para construir a linha de transmissão. Esse valor, ele em predomínio, ele se refere à implantação dos parques eólicos, na verdade, né? Agora já há outros valores com relação à instalação de linhas de transmissão. Milton, eu queria que você falasse um pouco como é que vem sendo a atuação do CERN aqui no nosso estado. O CERN, para quem não conhece, o CERN significa Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia. O CERN é uma organização ligada a várias empresas do setor energético nacional. O CERN tem contato com tanto a academia como também diversas empresas, como eu falei, e a ideia é promover, é mostrar, é tratar de soluções sustentáveis para o país. O CERN não atua apenas no estado do Rio Grande do Norte, ele atua em estados vizinhos, no que nós chamamos de Nordeste Setentrional, e o CERN tem diversas frentes, diversos diretores setoriais para tratar dos assuntos mais diversos com relação à sustentabilidade, geração de energia elétrica e temas afins. Ok, eu acabei de conversar com o diretor de eólicas do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energias, Milton Pinto. Agradeço a disponibilidade. Matheus Fernandes para o Jornal do Meio-Dia.